Vanderlei, estamos em contato agora com o Marcelo Robalinho, que é o empresário do Jadson. Ele está lá na China, né? O Jadson, ele volta ao Brasil junto com o Robalinho hoje à noite, deve chegar quarta-feira, quinta-feira. Tudo bem, Robalinho? Tudo bem, boa tarde. É sempre um prazer poder falar com vocês. Prazer é todo nosso. Muito obrigado por atender a reportagem da Jovem Pan. É isso mesmo, né? O Jadson viaja hoje à noite e chega no Brasil mais ou menos quarta-feira, quinta-feira? Tecnicamente você pode dizer que é hoje, porque já passou da meia-noite aqui, né? Mas nós vamos viajar em aproximadamente 23 horas. Nosso voo sai às 11 da noite do horário chinês. Entendi. E agora falando sobre essa chegada Vamos chegar na quinta-feira à noite em São Paulo. Legal. E agora sobre essa negociação com o Jadson, né? A informação que chegou à reportagem da Jovem Pan é que o Corinthians, a primeira informação de todas, o Corinthians ele teria desistido do Nenê porque via com muitos bons olhos a chegada do Jadson, queria investir no jogador, acredita que ele é o jogador ideal para essa temporada. Depois, no dia seguinte, essa informação da Jovem Pan, o Corinthians anunciou que não estava mais atrás do Wagner, que inclusive foi anunciado pelo Vasco da Gama hoje. E a informação que também chegou à Jovem Pan é que se o Jadson voltar ao Brasil, como você já declarou inclusive, o destino dele é o Corinthians. Quanto de verdade que tem nisso? O Corinthians é o grande favorito para contar com o Jadson nessa temporada de 2017? Bom, vamos esclarecer as coisas. Nós finalizamos a rescisão hoje. Tá? Até hoje não foi aberta a conversação oficial com nenhum clube, até porque você primeiro precisava resolver a situação aqui para depois ter as bases de negociação. O clube chinês iniciou as conversas pedindo 5 milhões de euros que eles compraram do Corinthians. E no final, acabamos a negociação com o Jadson, abrindo mão de uma quantia bem razoável para poder ter essa liberdade de escolha, né? Não houve conversa oficial nenhuma ainda com o Corinthians de proposta oficial. É evidente que você está no mercado, a minha empresa é uma das maiores empresas do Brasil, então nós conversamos com diretores de todos os grandes clubes do Brasil, e é normal você ter a pergunta, olha, quando resolver o Jadson, a gente volta a conversar. Mas não existia condição de se falar em valores até ter essa formalização de hoje. Então, a partir de hoje que nós vamos começar a aprofundar as negociações com os clubes interessados. Robalinho, só para fechar, uma pergunta, um grande abraço ao Vanderlei Nogueira. Além do Corinthians, que claramente está interessado, há outros times brasileiros interessados? Bom, eu li aí na imprensa que o diretor de São Paulo ontem, uma apresentação, confirmou um encontro que foi feito. Tem outros clubes interessados, mas eu não gosto de colocar a coisa assim para não parecer que você está fazendo um leilão pelo jogador. Nós acabamos de sair de uma negociação muito complicada, muito difícil, com diversas variantes aqui de cultura, de forma de gestão de clube, né? Dificuldade até com intérpretes, que não é normal aqui o pessoal falar inglês ou francês, eles só falam chinês, então a gente acaba tendo... Foi uma coisa bem exaustiva aqui esses últimos 10 dias. E assim, tem interessados, mas eu não gosto de colocar a coisa como se o jogador estivesse no leilão. A gente sabe muito bem o que a gente espera do futuro contrato dele. E o clube que chegar nos termos, não só pensando em dinheiro, né? Porque o dinheiro é uma variante, o dinheiro é um pedaço. Mas quando você gera a carreira do jogador, você tem que pensar em outros fatores, né? A adaptação, a identificação com o clube. Tem diversos outros fatores que tem que ser colocado numa balança. É lógico que o dinheiro também pesa, né? O tempo contratual tem um peso, né? Mas não temos ainda nenhuma proposta oficial que eu possa me manifestar claramente a vocês.
E, Robalinho, já para finalizar, muita atenção, muito obrigado pela atenção aqui com a reportagem da Jovem Pan sobre o leilão, né? É o grande temor da torcida do Corinthians, pelo menos é isso que a gente acompanha nas redes sociais. Você disse que a questão não é puramente financeira, já que, como você declarou mais cedo, vocês recusaram proposta boa da China, também de um grande clube do futebol russo. Então, neste momento, a prioridade do Jadson não seria mesmo essa questão financeira, sim uma estabilidade, né? Você sempre coloca o tempo de contrato. É mais ou menos por aí? Na realidade, é evidente que a parte financeira tem um peso, né? O que eu tenho colocado é que nós não podemos analisar a coisa com quem pagou mais leva. Você não está vendendo um imóvel, vendendo um carro. Você está lidando com uma situação de um profissional que tem família, que tem o lado de adaptação, que tem o lado de produzir mais num clube que ele esteja bem amparado, que ele esteja valorizado, né? Então todas essas questões têm que ser pesadas, né? Têm que ser medidas. Então o nosso ponto é esse, é abrir as negociações nesse momento e entender o que cada clube está pensando, está valorando o jogador. A nossa saída da China foi justamente sobre esse ponto, quando o clube propôs uma renovação em valores muito distantes dos jogadores que estão chegando, nós percebemos que eles não estavam valorizando o jogador da forma que deveria, que ele poderia ser uma opção de banco, e para isso não era interessante ficar na China. Foi o líder de assistência ano passado, campeão, né? Então ele tem que estar valorizado. Legal. Robalinho, um abração para você, obrigado por ter atendido a reportagem da Jovem Pan, boa viagem de volta, longa viagem, uma viagem quase inchegável, um abração para você. Muito obrigado, é sempre um prazer falar com vocês e tomara que tenhamos mais oportunidades aí e podemos dar boas notícias aí que atendam a expectativa de vocês. Falaremos, sem dúvida.